Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui diante de tanta turbulência que o mundo está passando novamente, né? Agradecer aos participantes, senhoras e senhores, que nos dão o prazer de estar participando hoje conosco dessa importante palestra para todos nós, empresas, empresários, pessoas que estão no trabalho dia a dia. Agradecer em particular a Sulamita, que mesmo sem poder, tem se dedicado bastante, é uma assessora competente, dedicada, que nos honra muito em tê-la aqui como parceira. Viu, Sulamita? Muito obrigado pela sua dedicação. Estamos aqui em oração para as suas melhoras, tá? E um breve retorno em condições normais ao trabalho. E, mais uma vez, também o Alisson da Graziella, né, que tem nos brindado aqui com essa assessoria técnica, viu, Fábio? Uma pessoa também extremamente importante para esse tipo de evento. E, finalmente, agradecer ao Fábio Bandeira Guerra, gerente de políticas econômicas da CNI, que vai nos brindar uma palestra, uma apresentação da reforma tributária. Esse tema, Fábio, a gente vem escutando há muitos e muitos anos. Pela minha idade, eu convivi com todos os planos econômicos. Mas reforma mesmo, que eu me lembro que possa ser chamado de reforma, eu só vi uma, em 1966. Certo? De lá para cá, o que a gente tem visto são arremedos, né, de reformas pontuais que, na verdade, só faz aumentar a carga tributária, aumenta o trabalho das empresas. Hoje, a impressão que a gente tem, Fábio, que as empresas abrem as portas para atender a fiscalização. Elas não abrem as portas para o seu objetivo principal, que é fazer negócio, gerar renda, gerar receita, mas ela tem que atender a fiscalização. Isso tem nos prejudicado bastante, né? Nós temos aqui a presença do nosso companheiro Eduardo Zuppani, que muito bem preside o conselho, que trata exatamente dessas questões específicas de como a vida do empreendedor é dificultada por esse emaranhado de legislações. Todo dia uma nova portaria colocada nos estados e municípios, né? Aos contadores, que já não tem como acompanhar. O papel do contador deveria ser de um consultor tributário, mas ele já nem consegue mais, porque quando ele dá uma orientação, aquilo já mudou. Então, essa é a nossa preocupação. Principalmente sabendo que toda reforma ela tem um aspecto assim, preocupante de excluir as micro e pequenas empresas desse projeto. Sabemos que a Receita, o Ministério da Economia, considera que o regime do Simples é um benefício fiscal, quando na verdade não é. Tá? Ele é um sistema tributário diferenciado, é previsto em lei, mas infelizmente isso não acontece. Para você ter uma ideia, o pequeno não tinha como fazer o seu refinanciamento. Isso é um absurdo que a gente vê hoje em dia. Então, Fábio, eu gostaria que você nos trouxesse aqui, acredito que vai acontecer, me parece que você vai se basear muito na PEC 110. Se eu não estiver enganado, essa PEC é do Baleia Rossi, né? Então, isso vai nos ajudar muito a entender qual vai ser o futuro para a micro e pequena empresa dentro dessa reforma. Nós vemos cada dia mais encargos em cima do microempreendedor, né? Hoje, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que o microempreendedor ele paga mais imposto que uma grande. Ele paga ICSL, imposto de renda, mesmo que ele não tenha lucro, né? Ele paga ICMS numa tabela crescente, e se ele chegar lá e o seu faturamento for reduzido, a alíquota não reduz, ela permanece naquele patamar. Isso prejudica muito. Então, todas essas questões são extremamente preocupantes para o futuro dos empreendedores que já estão instalados, daqueles que, porventura, queiram se aventurar a ser um empreendedor. Por que aventurar? Porque no Brasil é uma aventura ser empreendedor. Infelizmente, é uma realidade. Tá? Fábio, mais uma vez, obrigado, tá? Por ter nos atendido gentilmente o convite para falar sobre esse tema, tá? A palavra com você, Fábio.
Bom dia, Dr. Jaime Canedo. Bom dia a todos os conselheiros. Eu que agradeço pelas gentis palavras introdutórias, Dr. Jaime, e agradeço o convite. Em nome do senhor, eu agradeço a todos os conselheiros, todos os empresários aí da FIEG que estão presentes hoje nessa reunião. E gostaria também de agradecer a Sulamita pelo apoio aí no convite, para que fosse possível fazer hoje essa apresentação a vocês. Antes de eu começar efetivamente para a apresentação, eu queria ver só com a Sulamita, por favor, se é possível vocês, como eu enviei o arquivo com antecedência, se é possível vocês compartilharem por aí. É possível? Sim, tranquilo. Não, tá ótimo. Sim. Não, tá ótimo. Aí, enquanto isso, enquanto vocês vão espelhando aí a apresentação, eu vou iniciando algumas palavras sobre os pontos que o Dr. Jaime colocou. O senhor foi muito feliz, Dr. Jaime, quando o senhor coloca tanto que a gente já vem tentando essa reforma tributária há muitos anos, né? Pelo menos há 30 anos, que a reforma tributária do consumo, né, do sistema tributário de consumo, ela vem sendo discutida e buscada há muitos anos e sem êxito, né? Tanto que a gente está tentando novamente. E nós estamos caminhando para uma situação cada vez mais que é inevitável esse tipo de reforma, porque a gente convive com um caos tributário, né? Isso por conta de uma infinidade de regras, uma infinidade de distorções que o atual sistema proporciona, infelizmente, às empresas. E como o senhor bem colocou, no fim das contas, ao invés das empresas se concentrarem na atividade fim delas, serem competitivas, gerar resultado, gerar lucro, poder contratar pessoas, gerar emprego, elas ficam muitas vezes travadas por burocracias, por distorções que o sistema tributário e o fisco impõem a elas. Aqui a ideia é falar realmente dessa proposta de emenda constitucional 110, que é a PEC 110. O senhor mencionou aí o Baleia Rossi. Na verdade, a autoria dessa proposta, a autoria, digamos, original dessa proposta é do deputado Luiz Carlos Rauli. Mas depois, até 2018, quando ele deixou de ser deputado federal, para essa proposta ser formalmente reapresentada e seguir sua tramitação, ela foi apresentada novamente pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em 2019, e ela atualmente está com a relatoria do deputado Roberto Rocha, do Maranhão. Essa PEC, ela, como diz, está em tramitação no Senado, ela está em tramitação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde ela ainda está tendo seu texto avaliado. Houve algumas tentativas de aprovação na CCJ este ano, 2022. A última tentativa ocorreu há cerca de 3 semanas, se eu não me engano, e infelizmente sem êxito. A PEC 110, a reforma tributária do consumo, né, por meio da PEC 110, é uma agenda prioritária da indústria, uma agenda prioritária aqui da CNI, está na pauta mínima da agenda legislativa da CNI, entregue ao Congresso, e recorrentemente esse tema é levado também ao Poder Executivo, ao Presidente da República e aos secretários de Fazenda dos estados, né, por meio do CONFAS e do CONCEFAS. Então, é um tema realmente muito importante para a CNI, e evidentemente porque a CNI entende que é um tema muito importante para as empresas industriais. E por quê? Antes de eu tomo a liberdade de fazer essa introdução, antes de efetivamente entrar no teor específico dessa apresentação, que vai falar sobre os reflexos da PEC 110 para as micro e pequenas empresas optando simplizacional, que é o foco dos empresários aqui desta reunião, por que é dada toda essa prioridade, como eu mencionei, em cima da PEC 110, pela indústria e pela CNI?
porque a gente enxerga um enorme potencial dessa proposta resolver grande parte, se não a totalidade, das principais distorções que existem hoje no atual sistema tributário do consumo, que são distorções que, no fim do dia, limitam muito a competitividade das empresas brasileiras, comprometendo investimento, comprometendo exportações, de modo que o principal, o Brasil acaba crescendo menos. A nossa capacidade de crescimento econômico ela é mais tímida por conta do nosso sistema tributário atual. Então, ao fazer essa reforma, já há alguns estudos bastante robustos que estimam e apontam isso, né, que a gente vai ter a possibilidade de, no médio prazo, crescer muito mais. O Brasil, e que é uma grande necessidade hoje, né? Não é de conhecimento de todos que o Brasil vem crescendo, aí, independentemente dos últimos governos, de quem está na liderança, vem crescendo muito pouco. E isso é ruim para toda a sociedade. A estrutura base que a PEC 110 propõe para substituir o atual sistema é a seguinte: utilizar um sistema de IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que é uma sistemática utilizada em mais de 170 países no mundo, então é uma sistemática já testada e aprovada, é uma sistemática reconhecida como eficiente em vários países. E aqui a ideia seria que esse IVA fosse um IVA dual. O que significa isso? Seriam dois IVAs, dois impostos de valor adicionado. Um IVA federal, chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituiria as atuais PIS/COFINS. E um IVA subnacional, que seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substituindo ICMS e IBS. Esse IVA subnacional seria de competência dos estados e municípios. E além disso, aí é uma questão à parte, também seria instituído um imposto seletivo, um imposto de caráter regulatório, que substituiria o IPI. Então, esse é a estrutura base. E como que isso se aplicaria, como é que funcionaria isso para as micro e pequenas empresas? Podem passar para o próximo slide, por gentileza? A primeira informação muito relevante aqui, que eu gostaria de deixar registrado a todos, é que a PEC 110 ela mantém o tratamento diferenciado e favorecido do Simples. Então, de que forma? Lá no artigo 146 da Constituição Federal, está previsto o tratamento tributário favorecido às micro e pequenas empresas, né? O APEC 110 não altera isso. Ele diz que esse tratamento está mantido, ou seja, dentro desse novo modelo proposto, as MPS seguirão gozando desse tratamento favorecido e diferenciado. De que forma? Então, hoje, aqui eu peço a atenção dos senhores para esses quadrinhos azuis que tem nesse slide. Como é que funciona hoje o recolhimento simplificado e centralizado? Hoje, esse recolhimento é feito num único lançamento, e é feito o recolhimento, pagamento de RPJ, CSLL, INSS, IPI, e aí vem os destaques em azuis, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Com a PEC 10, por conta da instituição desses dois IVAs que eu mencionei, né, a CBS e o IBS, o recolhimento passaria a ser de RPJ, todo unificado, centralizado dentro do Simples Nacional, de RPJ, CSLL, INSS, IPI, e agora IBS e CBS. Então, simplesmente, ao invés da gente ter PIS/COFINS dentro do Simples, como ocorre hoje, será a CBS. E ao invés de ter ICMS e ISS, será o IBS. Então, digamos que muda simplesmente o apontamento para quais tributos vão ser recolhidos de forma unificada e simplificada dentro do Simples Nacional. Então, é quase que uma mudança de nomenclatura apenas para as empresas do Simples. E não há nenhum impacto por conta da nova sistemática aplicada. Então, esse é um primeiro ponto
muito importante que eu queria deixar destacado e que não restasse dúvida alguma para nenhum dos participantes dessa reunião, né, que o tratamento diferenciado favorecido simples ele está mantido pela PEC 110. Pode passar para o próximo slide, por gentileza? E além disso, qual que é outro ponto muito importante que a PEC altera e que afeta as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional? É a questão da apropriação e transferência de créditos. Por quê? Porque a PEC 110 ela traz novas opções para as empresas do Simples. Como é que essa questão do creditamento, tanto da apropriação como da transferência, como é que ela funciona na atual sistemática? Então, hoje, as empresas do Simples, elas não apropriam crédito em hipótese alguma. Isso não é uma possibilidade no sistema vigente. Com relação à transferência, né, elas podem fazer a transferência de crédito de PIS/COFINS e de ICMS, porém com algumas limitações. E quais são essas limitações? Então, quando a gente olha para essa caixinha que está com a moldura tracejada aí na parte de baixo do slide, nós observamos que hoje quais são as possibilidades de transferência de crédito pelas empresas simples, ou seja, as empresas simples fazendo a transferência de crédito por uma não optante do simples que está na cadeia à frente. Então, quando a gente está falando de PIS/COFINS, nos dois primeiros casos, nós estaremos falando aqui de PIS/COFINS. Então, no caso PIS/COFINS, aqui a gente fala de duas situações distintas. Na primeira, é uma empresa do Simples vendendo para uma empresa não optante do Simples, que é do regime de PIS/COFINS cumulativo, ou seja, onde não há a sistemática de débito e crédito. Por conta de não haver essa sistemática de débito e crédito, dessa empresa que é a compradora da empresa do Simples, que no caso é fornecedora nesse exemplo, não há transferência de crédito. Então, quando a empresa do Simples vende para uma empresa do PIS/COFINS cumulativo, não há transferência de crédito PIS/COFINS. Outro exemplo ainda relativo a PIS/COFINS. Uma empresa do Simples vende para uma outra empresa e essa empresa, por sua vez, é do regime de PIS/COFINS não cumulativo agora. Nesse caso, há transferência de crédito de PIS/COFINS. E com quais alíquotas? A alíquota de 1,65 no PIS e 7,6 no COFINS, ou seja, a alíquota cheia, a alíquota normal que as empresas do regime não cumulativo sofrem incidência. Mas tem um porém, né? Como eu havia dito, tem uma limitação. Qual que é? Apenas em hipótese que essa transferência ela vai correr apenas em hipótese em que a empresa adquirente tem direito a crédito. Por que isso? Hoje, o PIS/COFINS ele adota o critério de crédito restrito, crédito físico, e não crédito amplo, crédito financeiro. Por conta do crédito, da adoção desse conceito de crédito restrito, físico, nem todas as aquisições das empresas, ainda que elas estejam no regime não cumulativo, dão direito a crédito. Então, por exemplo, algumas aquisições que o fisco entende que não são aquisições de bens, por exemplo, que vão ser fisicamente incorporados à produção e não são estritamente ligados à atividade principal produtiva da empresa, não dão direito a crédito. Alguns exemplos são a atividade de limpeza, a atividade de marketing, atividade de segurança. São, evidentemente, atividades, os senhores que estão operando sabem o quão importantes essas atividades são fundamentais para a operação e o sucesso da empresa, mas aos olhos do fisco, muitas vezes essas como outras são atividades, né, que quando adquiridas são aquisições que não vão dar direito a crédito para essas empresas. Novamente, ainda que elas estejam no regime não cumulativo. E agora, quando a gente fala de ICMS, o que muda? Então, o exemplo aqui é uma empresa do Simples, sendo fornecedora, vendendo para uma empresa não optante do Simples. Há transferência de crédito. Então, a empresa do Simples pode transferir crédito do ICMS. Mas, diferentemente do que foi colocado ali no caso PIS/COFINS,
não a alíquota cheia. Então, no caso aqui, não é a alíquota tradicional do IPI. É a alíquota que vai gerar um montante proporcional ao que foi devido dentro do Simples. Com isso aqui, está colocado como é que funciona hoje a transferência de crédito. Então, reforçando, hoje não existe possibilidade de apropriação de crédito por parte das empresas simples, e no caso da transferência de crédito PIS/COFINS, isso pode ocorrer, como exemplificado nesse quadro, nesse retângulo aqui abaixo, mas com limitações. E com a PEC 110, como é que fica? O que muda para as empresas simples? A PEC 110 traz uma alternativa, uma faculdade, uma opção às empresas do Simples. Elas vão escolher dentro do que for mais favorável para a realidade dela. Então, as empresas do Simples vão ter duas opções. Ou ela vai poder optar por permanecer integralmente dentro do Simples, ou seja, significa que absolutamente nada muda para ela, inclusive em termos de apuração do tributo, recolhimento, toda essa parte de obrigação acessória, de conformidade perante o fisco. E nesse caso, ela segue não apropriando o crédito, então ela segue tendo essa mesma situação que ocorre hoje, e ela vai fazer a transferência de crédito de IBS e CBS. Então, ao invés dela fazer transferência de crédito PIS/COFINS e ICMS, como ocorre hoje, ela vai fazer a transferência de crédito dos dois novos tributos que eu mencionei que estão sendo criados pela proposta. O IBS, que é esse que substitui ISS e ICMS, e a CBS, que substitui PIS/COFINS. E essa transferência de crédito desses dois novos tributos vai ocorrer no montante que está dentro da tabela do Simples. Além disso, caso a empresa prefira, ela pode fazer outra opção. O que ela pode fazer? Ela pode apurar separadamente apenas o IBS e a CBS. Ou seja, ela segue dentro do Simples para os tributos que eu havia mencionado antes. Pode voltar, por gentileza, um slide? Então, para IRPJ, CSLL, INSS e IPI, isso tudo seria pago de forma unificada, centralizada dentro do Simples. Pode seguir para o próximo slide, por gentileza? E apenas IBS e CBS apurados separadamente, apurados por meio do sistema de débito e crédito como uma empresa não optante do Simples. Nessa situação, que é esse quadradinho de azul escuro da direita dos senhores, as empresas do Simples elas vão poder apropriar e transferir crédito de forma integral de IBS e CBS. Então, ela teria essa novidade e essa vantagem caso, evidentemente, ela entenda que a situação seja vantajosa para ela. Ela vai poder fazer algo que ela não pode hoje, que é apropriar crédito, quando ela faz apuração de débito e crédito, e além disso, ela vai poder transferir integralmente o crédito BS e CBS. O que é transferir integralmente? Ela não faz a transferência só do que correspondente ao montante que está dentro da tabela, a alíquota que está dentro da tabela do Simples. Ela vai fazer a transferência do crédito como uma empresa não optante. Pode seguir para o próximo slide, por favor? E o que portas quais são as portas que ficam abertas para as empresas do Simples quando a PEC 110 traz essa novidade, quando ela faculta a empresa do Simples, quando ela coloca como uma opção a empresa do Simples ela escolher esses dois caminhos, ou permanecer integralmente dentro do Simples, ou permanecer parcialmente dentro do Simples, sendo que, como eu mencionei, é parte dos tributos, ela faz o recolhimento normalmente como ela faz hoje, e IBS e CBS ela faria a apuração em separado. Isso traz mais vantagens para a empresa do Simples. Eu explico o porquê para os senhores agora, nesse slide, no seguinte. Então, a gente separou aqui por uma questão didática os efeitos que essa novidade vai trazer para dois conjuntos de empresas. Esse primeiro conjunto que está nesse slide são as empresas que a gente está chamando de empresas de fim de cadeia. O que é isso? São as empresas, as micro e pequenas empresas, que vendem ao consumidor final.
ou seja, elas estão operando, instaladas no fim da cadeia. Primeiro, essas empresas, para os senhores terem a dimensão do tamanho desse conjunto, nós estimamos aqui na CNI, com dados da Receita Federal, que 74% do total de empresas que são optantes do Simples Nacional e do MEI são empresas que estão no fim da cadeia. Então, mais de um terço, né, a maioria das empresas do Simples e do MEI são empresas que operam no fim da cadeia. Para esse grupo, no nosso entendimento, a tendência é que elas optem por permanecer integralmente no Simples Nacional. Então, quando eu coloquei no slide anterior que teria uma opção, uma caixinha azul escuro da esquerda, falando da permanência integral dentro do Simples, e uma caixinha azul escuro falando da possibilidade de apurar IBS e CBS separadamente, aqui, para as empresas de fim de cadeia, no nosso entendimento, a tendência é que a maioria faça opção por continuar integralmente dentro do Simples, ou seja, vai seguir rigorosamente igual como funciona hoje. Por quê? Porque para essas empresas, a apropriação e transferência de crédito não implica uma vantagem adicional. Então, ela não vai, como ela já vende para o consumidor final, esse consumidor final não se utiliza de crédito, então não faz sentido haver a transferência de crédito. Tão pouco faz sentido para a empresa do Simples se apropriar para transferir esse crédito. Então, há o entendimento que, nesse caso, então, seria mais vantajoso seguir integralmente dentro do Simples. E, com isso, as empresas vão continuar gozando das mesmas vantagens que já possuem, principalmente em termos de simplificação. Próximo slide, por gentileza. Já quando a gente vai para o segundo grupo de empresas, a gente está falando aqui das empresas que nós batizamos aqui de empresas de meio de cadeia. O que são empresas de meio de cadeia? São empresas que preponderantemente vendem para outras empresas. Ao invés de venderem para o consumidor final, que foi o caso anterior, aqui a gente está falando de empresas que vendem para outras empresas. Então, por isso que a gente fala de meio de cadeia, porque elas estão instaladas no meio da cadeia produtiva. Esse conjunto de empresas representa, né, segundo a nossa estimativa, 26% do total das empresas optantes do Simples Nacional e do MEI. Diferentemente do caso anterior, aqui nós avaliamos que a tendência é que essas empresas façam a opção por apurar em separado o IBS e a CBS, tendo direito à apropriação e transferência integral dos créditos desses dois tributos. Por quê? Porque ao fazerem as transferências integrais do IBS e da CBS, vai haver uma redução significativa do custo tributário dos seus clientes, de forma a incrementar a competitividade das MPS. Ou seja, hoje, os senhores bem sabem melhor do que eu, os senhores que estão na ponta operando, que muitas vezes dos problemas enfrentados pelas micro e pequenas empresas, optando Simples Nacional, é essa questão de que elas não podem transferir crédito ou transferem com limitações, né, como eu já exemplifiquei. E que isso, na verdade, no fim do dia, é entendido como custo para a empresa compradora. Então, em algumas situações, essa empresa compradora ela vai ter a preferência no sistema de hoje de adquirir de uma empresa que não seja do Simples para poder se beneficiar da transferência de crédito e não ter o problema da acumulatividade que se transforma em custo no final da operação. Quando a PEC 110 abre essa possibilidade para as empresas do Simples Nacional, quando elas desejarem, isso é muito importante deixar claro, é uma opção. Então, a empresa vai olhar para a sua realidade, fazer a avaliação, olha, o que é mais interessante para mim? Eu permanecer integralmente dentro do regime simplificado ou eu fazer a apuração em separado de débito e crédito, né, do IBS e CBS. E aí, se ela for por esse segundo caminho, fizer essa opção, ela pode fazer a transferência e, com isso, ela aumenta a sua competitividade, porque ela vai reduzir o custo tributário do seu cliente, daquele que está comprando da micro e pequena empresa.
E tem um ponto aqui importante que eu queria destacar. Mesmo as MPS de meio de cadeia que fizerem a opção por permanecer integralmente dentro do Simples, ou seja, mesmo aquelas falam, não, eu, nesse momento, ainda que a transferência de crédito seja algo interessante para mim, mas nesse momento eu prefiro, eu não sei a realidade desse novo tributo, eu prefiro testar e ficar nesse primeiro ano, por exemplo, dentro, 100% dentro do Simples, mesmo essas empresas vão se beneficiar. Por quê? Como eu mencionei antes, nem todas as operações, nem todas as vendas que uma empresa do Simples fizer por uma empresa que seja do regime não cumulativo de PIS/COFINS vai dar direito a crédito, vai poder fazer com que essa empresa compradora possa receber os créditos transferidos pelas empresas do Simples. Como eu coloquei lá, tem limitações hoje, né? Com a nova sistemática, qualquer venda de bens ou serviços que uma empresa do Simples fizer para o seu comprador, vai gerar crédito e vai poder transferir crédito de CBS, né, que é essa contribuição que vai substituir PIS/COFINS. Então, é uma vantagem em relação ao sistema atual por conta dessa transferência e consequente de crédito e consequente redução do custo tributário da empresa compradora. Isso favorece a competitividade das empresas do Simples Nacional. Próximo slide, por gentileza. E as vantagens não param por aí. Agora, eu queria entrar em 2 pontos que são muito caros para as empresas do Simples. Os senhores bem sabem que são 2 grandes vilões, 2 atuais vilões aí das empresas do Simples Nacional, e que esses 2 vilões vão desaparecer com a PEC 110. Quem são eles? O primeiro aqui que eu vou mencionar, o primeiro vilão, é a questão da substituição tributária no âmbito do ICMS. Eu imagino que vários dos senhores devem ter familiaridade com essa sistemática, mas para aqueles que eventualmente não têm, o que ocorre com o ICMS em algumas operações? Para facilitar a fiscalização, o fisco institui uma cobrança antecipada, em que uma empresa substitui o recolhimento daquela empresa para a qual ela vai vender. Então, é a empresa substituta, que é o nome que se dá, em que ela, antes dela vender para passar para frente seu produto, né, vender para a empresa adquirente, que é cobrado dela? Ela tem que fazer o seu próprio recolhimento de ICMS na saída, como tradicionalmente acontece, mas além disso, ela tem que fazer um recolhimento antecipado em nome do seu comprador. E essa sistemática foi criada pelo fisco, em teoria, como eu mencionei, para facilitar a fiscalização, só que era para ser restrito essa sistemática a um conjunto muito pequeno de produtos. Quais? Produtos que a produção tradicionalmente é concentrada. Aí eu dou alguns exemplos rápidos para os senhores, por exemplo, cerveja, combustíveis, e a venda muito pulverizada. E, além disso, produtos que têm características mais homogêneas, não produtos que têm muita variedade, diversidade no mercado. Ocorre que, quando o fisco percebeu, né, as secretarias estaduais de fazenda perceberam que para eles isso é muito bom, esse tipo de sistemática, porque ele concentra a arrecadação numa etapa da produção, então ele gasta menos energia para fiscalizar, eles disseminaram de forma sem critério, fugindo desse critério que eu mencionei, eles disseminaram a aplicação desse conceito de substituição tributária. E aonde que isso chega e gera um problema para as micro e pequenas empresas? Porque isso vale, inclusive, para as MPS, optantes do Simples Nacional. E qual que é o grande problema? Quando uma empresa do Simples
ela é classificada como substituta, ou seja, ela tem que fazer o recolhimento em nome, de forma antecipada, em nome da empresa que está comprando dela. Nesse caso específico, o ICMS dela fica igualzinho o ICMS aplicado às empresas de maior porte, empresas que não são do Simples. Então, quando a empresa do Simples ela vende um produto que é um produto sujeito, porque existe uma lista de produtos sujeitos a ST, né, a substituição tributária. Quando ela vende um produto sujeito a ST, o ICMS dela, a parte que é de substituição tributária, essa parte que ela tem que recolher pelo outro de forma antecipada, ela tem que pagar a parte, fora do DAS. Então, e pior do que isso, ela tem que pagar com a mesma alíquota aplicável a uma empresa que não é do Simples. Então, que a gente costuma dizer que, por conta disso, o ICMS-ST ele enfraquece o poder do Simples Nacional, porque para o ICMS-ST, a empresa do Simples deixa de ser Simples e ela tem que pagar a mesma alíquota de ICMS aplicável às empresas de maior porte. Com a PEC 110, isso acaba. Por quê? Porque a PEC 110 prevê que não será adotado esse regime de substituição tributária. Então, não está previsto na PEC 110, a ideia é que não haja aplicação desse regime de substituição tributária. Se vier a ser utilizado, ele só seria adotado em situações muito restritas, aquelas que eu mencionei há pouco, ou seja, seria aplicado a produtos que têm a produção concentrada e a venda lá no varejo pulverizada, disseminada, e apenas produtos com características homogêneas. Não pode ser um produto que tem diversidade, qualidades, diversidades no mercado. Então, quando a PEC 110 acaba com a substituição tributária, a primeira vantagem que de cara ele traz para as MPS, que é esse primeiro ponto que está colocado aqui, é que ela deixa de ter que pagar esse ICMS-ST com a mesma alíquota aplicável às empresas de maior porte. Outra vantagem decorrente do fim da substituição tributária, né? Outra vantagem para as micro e pequenas empresas. Há uma redução do custo financeiro para elas, associado ao gasto de capital de giro. Por quê? Hoje, quando essa empresa, essa MPE, ela vende um produto que está sujeito à substituição tributária e ela tem que fazer esse recolhimento antecipado, ela tem um custo financeiro maior, porque ela tem que pagar de forma antecipada os seus impostos. Então, isso compromete o seu fluxo de caixa e eu não preciso nem colocar para os senhores, seus são sabedores disso, né, melhor do que eu, do quão caro é o custo do crédito no Brasil. Então, essa é uma consequência bastante negativa da substituição tributária, esse aumento do custo financeiro, que vai também deixar de acontecer esse problema por conta dessa regra da PEC 110, que é a não existência da substituição tributária. Outra vantagem que aconteceria, outro ganho, outro benefício, é em termos de burocracia, porque esse ICMS-ST deixará de ser uma obrigação acessória adicional, ou seja, as empresas do Simples não terão que fazer além da apuração tradicional que ela tem que fazer dentro do Simples, que é a rotineira dela, mês a mês. Se ela é sujeita à substituição tributária, ela tem que também hoje fazer essa apuração fora do DAS por conta do CMS-ST. O que traz, os senhores bem sabem, traz muitas complicações e quase que equipara uma empresa do Simples a uma empresa fora do Simples. Ela tem as mesmas dificuldades, para fins de ICMS, quando ela está na substituição tributária, ela tem as mesmas dificuldades que uma empresa fora do Simples, que é muito negativo e distorce a função do Simples. Com o fim da substituição tributária, ela deixa de ter que fazer essa apuração por fora. E, por fim, qual é outra vantagem? O que acontece hoje? Como a empresa, imagine os senhores, a empresa hoje, se ela está sujeita ao ICMS-ST, ela tem que fazer esse recolhimento antecipado. Então, ela paga em nome do seu comprador o ICMS dele, da cadeia jusante, sem saber sequer se vai receber por essa venda. Então, ela fatura, paga o ICMS antecipado do seu comprador e pode ser que
que esse pagamento ocorra com atraso. Então, hoje, já acontecem situações adversas em que as empresas, não só as empresas do Simples, sofrem com inadimplência, com atraso do seu comprador. Isso já é um problema. Mas quando a substituição tributária está envolvida, esse problema é ainda pior, ele é ainda mais sentido pela empresa. Porque além dela sofrer com a demora para receber por aquela venda, ela já pagou o imposto de forma antecipada pelo seu comprador. Esse é mais um problema que desaparece, deixa de prejudicar as empresas do Simples, porque, como eu coloquei, a ideia é que o regime de substituição tributária não aconteça mais. Próximo slide, por gentileza. E aqui, os senhores vão lembrar que eu falei que eram 2 grandes vilões. Então, um vilão já foi, que é a substituição tributária no ICMS. O outro vilão também está ligado ao ICMS, mas aqui é outro nome, é outra sigla até, né? É o DIFAL. O que é o DIFAL? É o diferencial de alíquota interestadual. Então, em que situações uma empresa do Simples está sujeita a esse pagamento do diferencial de alíquota? Ela está sujeita nos casos de operações de aquisição ou venda de mercadoria com outro estado, que envolve um outro estado. Em 3 casos, isso pode acontecer em 3 casos distintos. Na aquisição para o ativo permanente, na aquisição para comercialização ou industrialização com antecipação tributária, e um terceiro caso, na venda ao consumidor final não contribuinte. Então, quando a empresa do Simples, ela participa de alguma dessas 3 tipos de operação que envolvem um outro estado, ela estará sujeita à incidência do ICMS de FAO. Que novamente, né, como no caso do ICMS-T, qual que é um dos grandes problemas? Que a empresa do Simples tem que fazer a apuração e pagamento disso à parte, fora do Simples, quando está sujeita a isso. Então, simplesmente, se uma empresa do Simples, por exemplo, compra uma mercadoria para fazer a industrialização, ela compra de outro estado, simplesmente para ela comprar de outro estado, ela tem que fazer essa apuração e pagamento em separado dessa parcela do ICMS, que é o diferencial de alíquota. E que problemas que isso trazem atualmente para essas empresas? Um deles é maior complexidade, porque a empresa do Simples vai precisar fazer a apuração desse ICMS, essa parcela do ICMS, apuração e regulamento fora do Simples, fora do DAS. Então, novamente, distorce um objetivo, uma função, uma premissa do regime do Simples Nacional, que é a simplicidade, e ela se equipara para fins de ICMS, nesse caso aqui, a uma empresa que é de maior porte, uma empresa que não é, portanto, do Simples Nacional. Outro problema que isso provoca, aumento do custo referente ao ICMS. Por quê? Hoje, as empresas, ao contrário das empresas que apuram pelo regime de débito e crédito, elas não podem compensar os valores pagos pelo diferencial de alíquota. Ela não tem sistema de débito e crédito. Então, quando ela paga esse diferencial de alíquota a mais, por fora do DAS, ela paga isso em adição, isso implica tributação adicional, é aumento de custo na veia. Tanto porque ela já recolhe ICMS normal dentro do Simples, e aí, nesse tipo de situação que eu mencionei, ela vai ter que recolher também, ela tem que recolher também o ICMS de FAO. E qual é a boa notícia para os senhores? A PEC 110 acaba com esse problema, ou com esses problemas ligados ao ICMS de FAO. Por quê? Não vai mais haver a necessidade de fazer essa apuração desse elemento específico do ICMS, que é o diferencial de alíquota. Porque toda a tributação vai ser feita no destino da operação. Então, tudo vai ser sempre no destino. Ao fazer toda a operação, toda a cobrança no destino onde a operação acontece, ou seja, onde efetivamente ocorre o consumo, desaparece, se torna desnecessário, inócua a necessidade de você fazer essa diferenciação, se é uma operação interna dentro do Estado ou uma operação interestadual e com essa consequente cobrança do
do DIFAL. Então, aqui, claramente, a PEC 110 traz mais uma vantagem muito importante para as empresas optantes do Simples Nacional ao acabar com o ICMS DIFAL. Próximo slide, por gentileza. Então, até o slide anterior, a ideia aqui foi trazer para os senhores como que a PEC 110 impacta as empresas do Simples e, sobretudo, trazer os grandes destaques em termos de benefícios. Quais são as vantagens que a PEC 110 propicia às empresas do Simples. A partir desse slide, a ideia aqui é trazer alguns números sobre as empresas do Simples, MEI, para os senhores terem ideia da dimensão e da importância dessas empresas. Então, para os senhores saberem assim, o tamanho desse grupo que será afetado pela reforma, pela PEC 110. Então, a primeira informação importante aqui é que as empresas do Simples MEI representam hoje 90% do total das empresas brasileiras no Brasil. E como é que é distribuído esse 90%? Em que setores, que macro setores econômicos essas empresas estão atuando hoje? Então, 0,3% está na agropecuária, é a menor parte. 15,4% está presente hoje na indústria. E a maior parte, 74,3%, está presente hoje no setor de serviços. E aí, dentro de cada setor econômico, as empresas simples representam quanto? Então, olhando, quando a gente muda o eixo, muda a perspectiva, olhando só as empresas da agropecuária, a gente observa que quase 70%, né, 68,5%, são empresas optantes do Simples /MEI. Enquanto que na indústria esse percentual é de 89,3% e nos serviços de 90,2%. Próximo slide, por favor. E como é que é o retrato disso, especificamente dentro do setor industrial, mais especificamente a indústria de transformação, né? Como é que, aonde estão as empresas do Simples, como é que elas estão distribuídas dentro da indústria de transformação? Então, 21,9% das empresas do Simples da indústria de transformação são do segmento de vestuário e acessório, 11,5% produtos de metal, 10,7% manutenção e reparo, 8,5% panificação, 8% produtos diversos, 6,8% alimentos, exceto panificação, que já estava mencionado acima, 6,4% móveis, 4,7% segmento têxtil, 4,4% impressão e reprodução, 4,2% minerais não metálicos e os demais aí somam 12,9%. Aí só reforçar que esses dados são nacionais, são para o Brasil como um todo. Com isso, senhores, eu encerro aqui a apresentação que eu havia preparado para essa reunião e fico totalmente à disposição aqui para fazer esclarecimentos adicionais e responder dúvidas, tirar dúvidas que venham a surgir. Obrigado. Obrigado nós, Fábio, pela brilhante apresentação. A sua explicação foi simples, mas eu acho que mesmo com a reforma ainda vai haver muita complicação ainda para as empresas do Simples. O que me surpreendeu, eu achava que as empresas do Simples, incluindo o MEI, representavam menos de 90%. Então, esse número demonstra a importância das empresas que estão sob esse regime tributário. Essa notícia da ST, porque isso vinha prejudicando muitas empresas. Você tem uma ideia, o DIFAL ele chegava a representar em torno de 5%, né? A ST, quando ela acontece, ela tem a equivalência da alíquota do ICMS, que na média chega a 6%, né? Então, isso acabava elevando o custo do produto a ser fabricado ou ser comercializado pelas empresas do regime do Simples, né? Mas o que nos preocupa é que essas mudanças ainda tem muitas coisas ainda para ser apurada, para ser definida. Isso acaba ainda deixando a gente muito refém do poder público, principalmente os órgãos de arrecadação. Eu achava assim, que essa reforma pudesse trazer uma simplificação também, inclusive nas alíquotas.
porque essa crescente aumento do regime do Simples, ela se deve pela complexidade quando você coloca uma empresa no regime normal. Porque se houvesse uma simplificação para as empresas do regime normal, né, de crédito e débito, eu acho que haveria menos empresas no Simples, né? Hoje, se a gente vê a diferença de uma empresa do Simples com essas ST de FAO, ela caiu muito para uma empresa do regime normal. Antes chegava a 40% de diferença de vantagem. Hoje está aí talvez em torno de 20%, talvez até menos, dependendo da atividade da empresa. Então, o que nós temos para a gente passar para as perguntas? Essa preocupação ainda com a simplificação do trabalho de retaguarda de apuração de tributos. Porque quando você fala na possibilidade de transferir crédito, né, ela é uma possibilidade excelente, porque muitas empresas deixavam de comprar das empresas do regime do Simples exatamente porque o custo aumentava na medida que elas não poderiam aproveitar o crédito, né? Principalmente do PIS e COFINS, que representa aí quase 10% de diferença de uma empresa de lucro real. Então, isso já melhorou. O DIFAL, essa excrescência, né, que acabou sendo uma situação para atender o consumidor final e acabou se alastrando, né? Isso também eu acho um absurdo. A ST, essa aí não tem nem que discutir, já devia ter acabado há muito tempo, porque ela não aumenta a arrecadação do Estado, ela apenas antecipa essa arrecadação com todo o custo e ônus para as empresas que estão sujeitas à ST. Porque, igual você falou, além de perder a mercadoria se eu não receber, eu ainda vou perder o imposto, porque eu não posso alegar, porque talvez na minha declaração de imposto de renda não vai compensar, né, esse prejuízo. Então, nessa parte também, eu vejo que a reforma, a proposta, ela está assim, num caminho bom, mas essa preocupação, né, persiste de que a trabalho de retaguarda para os contadores ainda vai ficar complicado. Nós temos aqui vários contadores, inclusive estou vendo aqui o Rodrigo, a Luci, que é a nossa vice-presidente, né? Ela sabe do que a gente está falando. E o trabalho do contador, que era para ser simples, porque o regime era simples, com o passar do tempo, ele acabou se complicando, principalmente na apuração dos tributos, que tem que ser feito em separado, CSL, imposto de renda, né, e o ICMS, além do PIS e COFINS. Então, Fábio, muito obrigado pela sua apresentação, foi excelente, eu acho que o tema é extremamente importante, né? E eu gostaria só da minha pergunta. Esse projeto, em que pé que ele está de aprovação? Para a gente passar para os demais. Doutor Jaime, de novo, eu que agradeço aí a oportunidade de poder compartilhar um pouco do como a gente vem enxergando, dado que, como eu mencionei, é um tema muito importante, é uma agenda prioritária da indústria, da CNI, então, realmente bastante positivo poder dividir isso com vocês, estarmos todos na mesma página. Eu queria fazer só dois comentários. Um, responder a pergunta do senhor sobre como que está a tramitação disso, e um breve comentário sobre o ponto anterior que o senhor mencionou, que o senhor foi muito feliz em todos os seus comentários pós-apresentação, e esse em específico, quando o senhor coloca que as complexidades, né, essa parte operacional que é muito difícil, que os contadores principalmente sentem na pele as dificuldades. Eu só queria reforçar mais um ponto, que com a PEC 110, com a sistemática que ela vislumbra do conceito de crédito a ser adotado nesse novo modelo, também vai trazer uma enorme simplificação. Porque hoje, com aquele conceito que eu mencionei de crédito físico, crédito restrito, perde-se muito tempo. As empresas que apuram débito e crédito perdem muito tempo. Das etapas que elas perdem muito tempo, e não só perdem tempo na apuração, perdem muito tempo depois em discussão judicial, administrativa, contencioso, é nessa discussão interminável do que dá ou não dá direito a crédito. Então, os senhores sabem melhor do que eu, é recorrente a gente vê na imprensa, por exemplo, o STF, STJ, o CARF,
e discutindo o que dá e não dá direito a crédito. E isso vai e volta. Com a PEC 110, a ideia é que esse conceito seja muito simples de ser aplicado, porque qualquer aquisição que a empresa fizer, uma aquisição que na etapa anterior foi gravado por algum tributo, vai dar direito a crédito, com raríssimas exceções de algum tipo de aquisição que for caracterizado para o consumo pessoal de um sócio da empresa, por exemplo, mas que a gente sabe que é muito razoável fazer dessa forma. Então, toda aquisição, independentemente se é uma aquisição que vai ser incorporada fisicamente ao produto vendido, por exemplo, a gente tem esse caso bizarro no CMS, que é essa distinção da energia que dá direito e não dá direito a crédito. Hoje, a energia que é consumida lá para movimentar as máquinas na planta industrial dá direito a crédito. A energia que é utilizada para iluminar o escritório não dá direito a crédito. Com isso, com esse conceito que eu falei amplo de crédito, que é o conceito de crédito financeiro, isso acaba. Então, isso também vai trazer uma grande simplificação para todas as empresas, não só as do Simples, que vai também ser um convite maior para as empresas do Simples tentarem, aquelas que tiverem interesse, que forem de meio de cadeia, a migrar para essa possibilidade de fazer a apuração de débito e crédito em separado, porque ela não vai ser assustadora como é a de hoje, e que traz essa enorme complexidade. Ela vai ser muito mais amigável. É só esses pontos. E com relação, desculpe, com relação à tramitação, nesse ponto, o que aconteceu? A gente estava com uma expectativa bastante grande da a PEC 10 ser aprovada, pelo menos no Senado, antes das eleições, antes de começar a intensificação do processo eleitoral no Brasil, que os senhores bem sabem agora, por volta de julho, as atividades no Congresso Nacional elas já são reduzidas de forma significativa, porque muitos dos parlamentares eles começam a se envolver nas eleições estaduais, né? E até alguns se envolvem na eleição presidencial. Então a gente tinha expectativa que isso fosse aprovado por agora, até junho. E como eu disse, infelizmente houve uma frustração, houve uma última tentativa recente há 3 semanas na CCJ que não teve êxito. E provavelmente a gente não deve ter uma movimentação da PEC 110 ainda em 2022. Pode acontecer alguma movimentação ainda favorável de aprovação pós-eleição, né? Então, depois em novembro, mas o que o pessoal aqui da gerência de assuntos legislativos, o que eles nos passam, eu sou da gerência aqui de economia, é que as chances são baixas dessa janela pós-eleição. Então, assim, muito provavelmente essa agenda vai ser retomada em 2023. O ponto positivo, houve uma frustração, a gente tinha expectativa de conseguir aprovar, pelo menos no Senado, isso ainda em 2022, mas o aspecto positivo é que está cada vez mais madura essa discussão. A gente tem, por exemplo, acho que só para eu não me estender aqui e abrir para perguntas, para as mais perguntas, hoje a gente tem um consenso inédito dentro do Concefaz. Então, todos os governadores apoiam a PEC 110 por meio do Concefaz. Então, e isso é fruto de uma discussão bastante intensa que vem acontecendo pelo menos há 2, 3 anos sobre a PEC 110. Muita discussão técnica, muitas desmistificações de pontos que eram de preocupação tanto do governo, como preocupação das empresas. Então, isso propiciou que a gente tivesse agora um caminho que torne viável a aprovação. Mas, infelizmente, a perspectiva não é de aprovação ainda este ano. Fábio, essa apresentação vai ser disponibilizada para que a gente possa compartilhar com as pessoas? Com certeza, com certeza, doutor Jaime. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar, aliás, já está disponível para a Sulamita, ela já tem um arquivo, e além disso, nós temos uma nota técnica escrita sobre esse assunto, que ela detalha um pouco mais do que está na apresentação, porque a apresentação, muitas vezes, algumas coisas eu só falo e não está registrado no slide, né? Então eu vou passar, além da apresentação que eu já enviei a Sulamita, eu vou enviar também a nota técnica. Aí vocês fiquem à vontade para dividir com todos. Obrigado, Fábio. Com relação também a essa live, ela foi gravada
e será disponibilizada no YouTube, no canal da FIEG, tá? Para aquelas pessoas que queiram rever, analisar pontos importantes que o Fábio falou. E muito bem, viu, Fábio? Você, em 41 minutos, você conseguiu dar uma panorama de um tema extremamente complexo, tá? Então, parabéns por essa apresentação, exatamente por isso, tá bom? Nós vamos passar agora algumas perguntas que muita gente pode ter dúvida, principalmente, eu sei que contador, que são os que mais sofrem, além das empresas, né? Com essa mudança. Agora, infelizmente para nós, eu nunca vi reforma ser aprovada em ano de eleição, principalmente no final de mandato. Né? Todo governo que se preza tem que apresentar e fazer as reformas no primeiro ano de governo. Mas, infelizmente, o nosso sistema de reeleição, isso intimida os governos. Eles não pensam, por exemplo, no país, eles pensam na próxima eleição. Ou seja, eu não vou fazer agora, que isso pode me prejudicar na minha eleição. Então, isso é uma realidade que a gente vem convivendo ao longo desses anos e anos, e as empresas padecem muito com essa expectativa de mudança. Porque onde não há reforma, as coisas tendem só a piorar. Isso aí é um fato, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão, se identifique, por favor, e o Fábio ficará à disposição para responder. Zupane, nosso amigo, presidente do Conselho Temático de Assuntos Tributários, é uma pessoa extremamente preocupada. Tem alguma pergunta, Zupane? Luci, Rodrigo? Paulo Roberto? Ninguém? Mais alguma pessoa? Fábio, quando não tem pergunta. Luci? Fala, Luci. Ministro, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que nessa PEC não foi incluso uma mudança nas alíquotas do Simples Nacional? Porque com essa nova roupagem do Simples Nacional, a gente que é contador sentiu muito, as alíquotas aumentaram muito. Por que nisso daí também não foi incluso a diminuição dessas alíquotas? Bom dia, Luci. Obrigado pela pergunta. A ideia aqui com relação a alíquotas, até é uma preocupação que às vezes surge contrária. Às vezes a pessoa pergunta, sair algumas fake news. As alíquotas vão mudar. Não. O que vai ser feito? Elas vão manter as mesmas, claro que vão ser só recalibradas em proporção à alíquota que vier a ser estabelecida para esses dois novos tributos, né? O IBS e a CBS. Não foi alterado, Luci, porque a ideia aqui é um ponto importante, até que você me deu a oportunidade de falar. Um dos princípios dessa reforma é que não tem alteração de carga tributária. Então, ela traz algumas travas para que a carga tributária global da economia ela seja mantida no mesmo nível. Então, isso envolve, entre outras coisas, não haver mudança nesse sentido, de que provoque redução das alíquotas e, consequentemente, redução de arrecadação. Ok, obrigada. Satisfeita, você? Satisfeita. O Rogério, da Plastic. Isso, e do Simplago, bom dia. Fábio, a previsão de alteração nos limites de faturamento? Desculpa, Rogério, previsão de alteração no limite de faturamento? Rogério, essa é uma outra discussão. Não tem nenhuma mudança nesse sentido na PEC 110. Mas aproveitando a sua pergunta, esse é um assunto que tem sido discutido até no Compen Nacional, na última reunião do Compen Nacional, isso foi debatido. E qual que é a posição técnica, né, que a nossa gerência aqui, executiva de economia, tem transmitido para que a CNI, né, a direção, decida se posicionar perante os vários projetos de lei que tem em tramitação, fazendo a revisão, atualização do limite de faturamento para enquadramento simples. A gente tem sugerido uma atualização pelo IPCA, uma atualização pontual, feita agora no IPCA, e esse IPCA seria o IPCA acumulado
de janeiro de 2018, quando houve a última alteração, né, entrou em vigor a Lei Complementar 155 de 2016, de janeiro de 2018 até agora. Para os senhores terem uma ideia, assim, a informação mais, acho que o número mais importante é que o limite de faturamento sairia, por meio dessa atualização, ele sairia dos atuais 4,8 milhões e iria para algo em torno de 6 milhões. E por que a gente tem recomendado, tecnicamente, essa atualização? Sobretudo porque todos os senhores estão sentindo aí a inflação de custos, né, que as empresas estão recebendo, e é inevitável que isso seja passado de alguma forma para os preços e, consequentemente, para o faturamento. Então, a ideia é que seja possível fazer uma atualização do faturamento, não para que sejam admitidas mais empresas do Simples, não para aumentar o escopo do Simples, mas simplesmente para evitar que algumas empresas tenham que sair do Simples simplesmente por um efeito da inflação e não por um efeito do crescimento dela. Se a empresa performar melhor e crescer, faturar mais, se desenvolver, é natural, é da essência do modelo que ela possa sair do Simples, que ela tenha que sair. Mas ela não o que a gente quer evitar é que ela seja forçada a sair simplesmente por um crescimento artificial provocado só pela inflação. Mas, só reforçando, isso não está no escopo da PEC 110, isso está sendo tratado por projetos de lei no âmbito do Congresso Nacional. Tem uma infinidade de projetos, tem pelo menos uns 20 projetos que tratam disso. Obrigado. Por nada. Satisfeito? Tem uma pergunta, Fábio, está no chat, eu não sei se ele vai abrir o microfone, é do Paulo Juan, da Fiscal e Contabilidade, que também é o nosso contador. Não sei se você consegue visualizar aí. O Paulo Juan também, se quiser fazer, abrir o microfone e fazer direto. Não, eu consigo ler aqui, sem problema. Eu vou ler aqui para todos. Com essa simplificação do Simples Nacional sobre o ICMS, acredita que teremos resistência dos estados em relação à ST? Acredito que não. De fato, esse ponto é importante porque há hoje, sim, em algumas situações que a gente já interagiu com o CONFAS ou individualmente com algumas secretarias de fazendas, eles são resistentes com relação ao ST. Alguns estados mais do que outros, porque, como eu falei, para eles é muito bom, porque para eles torna muito simples fazer a arrecadação, se concentra. Mas no âmbito da reforma tributária, quando a discussão olha, vai ser uma coisa disruptiva, nós vamos abandonar um modelo hoje que os próprios estados reconhecem que é um modelo que ruiu, principalmente no âmbito do ICMS, é um modelo que as várias ineficiências travaram e ele não funciona mais. Então, os próprios estados admitem que tem que abrir mão de alguma coisa, né? Que não, em prol desse novo modelo que vai ser benéfico para todos, inclusive para os estados, eles não trazem nenhuma resistência do tipo, não, a gente quer fazer a PEC 110 com o IBS, que é o tributo dos estados e municípios, mas esse imposto tem que ter a substituição tributária porque eu sou apegado a ele. Não, eles admitem e entendem que dentro desse objetivo maior, a ST seria dispensada. Então, dentro da PEC 110, não há resistência com relação à ST. Agora, quando se trata de forma isolada, fora do escopo da reforma tributária, em algumas situações a gente ainda enxerga resistência de mudar regras de distribuição tributária. Carlos Corretor, você quer fazer alguma pergunta, Carlos? Bom dia a todos, senhores e senhoras. Para mim é uma honra poder escutá-los, poder participar dessa reunião maravilhosa, dessa palestra, que para mim é uma fonte de crescimento muito grande. Eu trabalhei em grandes empresas aqui em Goiânia, inclusive na parte de faturamento. E eu percebi na palestra do Fábio o quanto eu pude crescer e agregar valores também para a minha formação pessoal. Hoje eu trabalho no ramo imobiliário e vejo o quanto isso é importante também para nós que estamos à frente desse ramo. Por quê? Porque nós precisamos ter uma visão ampla de tudo aquilo que está acontecendo hoje no mercado financeiro do Brasil, principalmente no meio político.
Então, eu percebo e acompanho bastante o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as PECs que são votadas. Então, eu percebo que algo precisa ser feito, e eu concordo plenamente com aquilo que o senhor Jaime colocou, que o Fábio fez. Ele fez um resumo geral, peguei um bonde andando, peço desculpa a todos, mas ele fez um resumo geral diante daquilo que eu escutei, que é o suficiente que hoje nós precisamos para poder caminhar. É isso aí. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Um bom dia a todos, um bom trabalho. Obrigado, Fábio. Um bom dia, né? É bom ter você aqui conosco. Mais alguma outra pergunta? A gente liberar o Fábio para o almoço, né, Fábio? Fábio, o suficiente foi perguntado e o que não foi é porque foi entendido. As dúvidas, com certeza, serão esclarecidas melhor quando as pessoas puderem visualizar novamente a sua apresentação e ter um foco naqueles pontos que, às vezes, possam ter ficado alguma dúvida, né? Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a você, Fábio, pela gentileza, pela presteza, e você nos atendeu, e pela competência profissional com que você fez essa apresentação. Não é fácil falar de um assunto tão complexo em 40 minutos, né? Praticamente, a gente diz que é uma aula de professor, né? Só quem é professor consegue, às vezes, sintetizar tudo isso em tão pouco tempo, tá? Agradecer aqui mais uma vez a Sulamita, que mesmo sem condições tem nos ajudado, participado. Obrigado, Sulamita. Que Deus possa te recompensar por todo esse esforço que você está fazendo, tem feito, tá bom? E a gente vai ficar aqui mais uma vez em oração para a sua recuperação. Nosso presidente, amiga do Azubana, Luci, Rogério, Tatiana Reis, a nossa jornalista que vai colocar, 3R comercial, eu acho que é o Rogério, Rodrigo, Fernando, Luciana Machado, que é a nossa amiga aqui do lado, Paulo Roberto, Carlos, nós já citamos, Pedro, e aqueles que eu não citei, se sintam também agradecidos e abraçados nesse dia, e que um bom São João esteja presente na vida daqueles que acreditam nos santos católicos. Para aqueles que não acreditam, nós vamos ter aqui um feriado na próxima quinta-feira, que é o Corpus Christi, que é um feriado nacional, e que as pessoas possam refletir e participar ativamente da política. E também o Compen, ele recebe sugestões das empresas, de pessoas, para que a gente possa encaminhar para a CNI, e a CNI consolidar isso junto aos deputados, senadores, e transformar isso numa política para as empresas que precisam, seja ela do simples, seja ela também empresa do lucro real. O importante, viu, Fábio, que a gente precisa entender que o Brasil precisa ter uma política industrial. Não é possível que um país do nosso tamanho ter uma política tão pífia, né, que hoje a indústria participa com menos de 11% do PIB nacional. Isso já foi 26%. Esse espaço foi tomado exatamente pelo agronegócio. Mas o que a gente poderia, através da CNI, é pedir que as empresas que estão no regime do Simples também pudessem ter acesso à tecnologia que viabilizasse a competitividade através da automação, né, e inovação dos seus processos. Tá? Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia e um bom final de semana. Até a próxima. Seu Jaime, eu gostaria de falar, agradecendo Eu gostaria de falar, agradecendo a gentileza do Cabo Guerra de ter feito essa excelente apresentação. A gente teve várias mensagens, Fábio, falando da excelência. Lógico, mestre em economia pela USP e com mais de 10 anos de experiências, né, atuando em temas econômicos de interesse da indústria, né, Fábio? Não poderia ser diferente, tá? Agradeço mais uma vez a intermediação também da sua secretária Márcia para estar fazendo acontecer essa live. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lamita e Dr. Jaime, pelas gentis palavras e pelo convite, e sigo à disposição para futuras
interações. Com certeza. Bom restante de dia para todos. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.